Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião desta quinta-feira do Centro Espírita União e Caridade. Hoje contamos com a presença da nossa companheira Maria Bethânia, que veio falar sobre o tema do Livro dos Espíritos. Vamos então convidar o nosso companheiro Ricardo para ler a nossa página de preparo. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Espírito Emmanuel. A lição 106, Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12. E nos diz Emmanuel: lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude sob a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo então indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Obrigado, Ricardo. Vamos então levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazer a nossa prece dizendo assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Pedimos a Tua proteção e dos amigos espirituais, para que possamos aproveitar o máximo também, Senhor, das lições dessa tarde, em benefício do nosso crescimento moral e espiritual, e que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, Senhor. Abençoa todos aqueles que passam em nossos pensamentos, amigos, parentes, que passam pela provação da pandemia, Senhor. Abençoa a nossa humanidade, encarnada e desencarnada, Senhor. A equipe espiritual, trabalhadores espirituais, encarnados e desencarnados de nossa casa. Envolva também a nossa companheira Maria Bethânia, para que ela possa ser intuída e passar para nós tudo aquilo que nós necessitamos ouvir. E mais uma vez, agradecido, Mestre, em Teu nome, em nome do mentor de nossa casa e, acima de tudo, em nome de Deus, nós damos por iniciada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus.
Boa tarde a todos. Tá bom? Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos dar o equilíbrio necessário para os nossos dias tão difíceis, né? Agradecidos estamos por estarmos retornando às nossas reuniões, nem que seja lenta, mas a gente já está tomando um rumo. Trazemos um abraço também lá de Ricardo de Albuquerque, do Principiante de Boa Vontade, onde também estamos caminhando devagarinho, mas caminhando, né? E dá graças a Deus que nós estamos vencendo essa grande batalha. E hoje nós trouxemos, né, como foi orientado, as questões do Livro dos Espíritos, que são das questões 400 a 407, que fala exatamente do capítulo 8, Emancipação da Alma. Primeiramente, a gente vai entender o que é emancipação da alma. O que é isso, né? O que é isso? É a gente estar dormindo e o espírito se liberta, né? Sai do corpo. Nada mais é do que um treinamento para a morte. Se a gente chega para qualquer pessoa e diz assim: olha, tu vai morrer todo dia, a pessoa se assusta. Mas se a gente fala, o espírito vai se emancipar todos os dias, aí fica mais suave, né? Então a gente começa a treinar, realmente é um treinamento, o espírito se liberta do corpo. Aí a primeira questão que Kardec faz aos espíritos é a seguinte, ó: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal, quer dizer, nós estamos aqui, espírito encarnado por vontade? Aí a resposta que eles deram é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito com as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Aí a gente pergunta: quem aqui que está com vontade de morrer? O que os espíritos responderam é que nós estamos prisioneiros de um corpo físico e que estamos loucos para nos libertar desse corpo. É o mesmo que dizer, queremos morrer. E ninguém quer desencarnar. Ninguém. A gente luta para continuar encarnado. A gente usa máscara para não se contaminar. A gente faz asepsia das mãos para não se contaminar. Então ninguém quer morrer. Porque se a gente quisesse morrer, a gente não estava nem aí, né? Largava tudo de mão. Mas na realidade, nós temos esse instinto de preservação da natureza. Precisamos estar encarnados, mesmo sabendo que o espírito se liberta do corpo quando desencarna. Mas aqui, geralmente com espíritos elevados. Dr. Bezerra de Menezes, que no momento que já se encontrava numa situação que não podia mais se levantar, ele diz: estarei melhor desencarnado, porque eu estou livre. Isso é para espíritos elevados. A gente não, está ruim, mas está bom, né? Está ruim, mas está bom. Vamos ficar por aqui mesmo, calor. Será que na espiritualidade tem esse calor que a gente está sentindo? Aí se outro diz: lá deve ser fresquinho, então eu vou desencarnar para ficar no fresquinho. Será? Tudo vai depender de como nós estejamos aqui, né? Então, na 401, Kardec pergunta aos espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ele dizia: vou dormir. Aí o espírito: também vou. Será que é assim? Eles respondem: não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E a gente lembra das crianças. Quando os bebezinhos, né, as criancinhas com 2, 3, 4 anos, que a gente está louco que eles durmam, eles lutam para não dormir. Já notaram isso? Eles lutam para não dormir.
A gente quer que eles durmam, eles não. Por quê? Eles não querem sair daquela situação de que estão mamãe, papai, todos reunidos. O nosso caso já é de adulto, é diferente. Nós adultos queremos relaxar. Trabalhamos o dia inteiro, lidamos com casa, com família, queremos relaxar. Naquilo que a gente quer relaxar, a gente adormece. E às vezes a gente vai ver aqui questões que nem precisa adormecer. Então, quando a gente dorme, o espírito, e o que ele vai fazer? Ele se emancipa. E o que ele vai fazer? Tudo vai depender dos nossos desejos. Às vezes nós ficamos em vigília. Eu não posso pensar assim, eu sou espírita. Eu não posso utilizar isso porque eu sou espírita. Eu não posso frequentar determinado lugar porque eu sou espírita. Mas quando eu durmo, olho para um lado, olho para o outro, ninguém me vê e os meus desejos, as minhas vontades me levam para onde eu queira. É bom a gente até fazer aquela oraçãozinha antes de dormir, pedir para estudar, pedir para ir trabalhar. Nós temos uma companheira lá no Principiantes, que uma vez de vez em quando a gente sonha uma com a outra, não sei porquê. E teve um dia que eu cheguei para ela assim, sonhei com você. Ela é mesmo? Às vezes eu também sonho com você, mas conta teu sonho. Aí eu falei, eu estava no cemitério e de repente você chegou. Agora, isso é lugar de encontro? Aí ela, ela já é espírita há mais tempo, né? Ela é. Aí eu, por quê? Como assim? Lá nós vamos fazer os trabalhos que precisamos fazer lá nas sepulturas. Eu falei, mas que lugar, meu Deus, eu não combinei isso com ninguém. Aí ela, não precisa combinar. O espírito emancipado, ele sabe das suas obrigações. Quando a gente direciona o nosso sono, queremos estudar, queremos trabalhar, vai trabalhar. Trabalhar onde? Aonde você precisa estar. Mas tem pessoas que dizem assim, nós tivemos agora a passagem de um carnaval que a gente não sabe se foi ou não, né? Então, nós tínhamos uma companheira lá também no Principiantes, que ela dizia assim, eu gosto tanto de carnaval, mas agora eu sou espírita, não posso mais. O espiritismo não proíbe ninguém de nada, a gente tem que ter responsabilidade com os nossos atos. Aí ela dizia, poxa, agora eu não brinco mais no meu carnaval. Aí passou um tempo. Quando chegou após o carnaval, nós fizemos uma reunião assim como essa, dos companheiros, e ela disse, olha gente, eu acordei tão cansada nos dias do carnaval, mas tão cansada, que parecia que eu tinha brincado os 4 dias. Aí a gente, realmente você brincou os 4 dias. Enquanto estamos de vigília, a gente se domina. Mas quando o espírito dá livre, ele vai levando aquilo que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas vontades. E é aí que a gente tem que se policiar. Quais são as nossas vontades? Quais são os nossos pensamentos, os nossos desejos? Temos que nos policiar para que num momento desse a gente não vá e de repente não possa retornar. É meio complicado, né? Nas reuniões mediúnicas a gente vê muito disso. Na 402, então a gente já viu aqui que o espírito não descansa, né? Quem descansa é o corpo físico. Ele está sempre em alerta, sempre em trabalho, sempre em estudo, sempre na brincadeira, né? Sempre onde às vezes não era bom estar, mas ele está liberto. Só que tem um detalhe, ele tem um cordãozinho, né, de prata. Ele vai como fosse isso aqui, né? Eu tenho um limite, eu vou, mas eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Eu estou preso, ainda não estou liberto. Só com a morte, né?
Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Olha, ele está livre, a gente está falando agora aqui, está livre lá, o corpo está dormindo numa boa e ele está passeando. Como podemos julgar essa liberdade? Pelos sonhos. Bacana isso, né? Quando a gente acorda, a gente não diz assim às vezes: caramba, sonhei com você. Aí começa a contar o sonho. Em determinado ponto, pô, cadê o resto do sonho? Poxa, eu queria contar para ela o sonho, cadê o resto do sonho? Nem todo sonho é completo. Por que será? Porque há determinados sonhos, ou essas viagens que a gente faz, que há um determinado ponto que você não pode se lembrar. Você vivenciou, mas você não pode lembrar no momento que está em vigília, no corpo físico. Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê. Tem aqueles que lembram do sonho completinho, Tem outros que pela metade, ou então salpicados. Tem uns que dizem: eu acho que eu fui no lugar, mas não me lembro como é que foi. Porque nem todo sonho pode ser revelado. A gente viu sim, a gente sentiu sim, vivenciou sim, mas ficou no mundo espiritual. Não vem para cá, para o nosso mundo material. Então ele fala que é pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que o estado de vigília. Olha só, entendeu? Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Vai que eu sonho com ela e chega num determinado ponto que eu disse que estava escondido, eu revele alguma coisa que não vai ser bom para ela ouvir. Misericórdia divina. Eu, por exemplo, se alguém chega para mim, o Ricardo chega para mim: Betânia, sou eu contigo, você vai desencarnar amanhã. Pelo amor de Deus, desencarno hoje de susto. Então a equipe espiritual, ela é fantástica. Se vai prejudicar, apaga. Mas tem uns, por exemplo, nós tivemos aí há 2 anos atrás a luta para se descobrir a vacina contra a Covid. Quantos e quantos médicos, quantos cientistas não foram pegos pelo sono? Quantos? Olha, você entende do negócio, ele tem que buscar alguém que entenda, lógico. Você entende do negócio, dorme. Dorme porque eu preciso de você aqui para te passar as informações que você vai precisar para descobrir aí a vacina. A equipe espiritual é fantástica, meus queridos. Quando nós pensamos aqui, eles já estão a léguas de distância. Quando nós pensamos em como nos proteger da Covid, como nos continuar com os nossos estudos online, eles já estavam há muito tempo dizendo: olha, é esse o caminho, é por aqui, busca aqui, desse jeito vocês vão continuar numa reunião virtual. Nós não fazemos nada sozinhos. E é nesse momento do sono que eles nos levam, cada um tendo a sua bagagem, cada um tendo, o médico, por exemplo, os cientistas, eles já têm a sua bagagem necessária dentro daquela problemática. Se for no caso de matemática, vai buscar lá os matemáticos. Se for no caso do pessoal da linguística, vai lá buscar na linguística. Mas cada um leva um pouco daquilo que tem para ajudar a resolver as questões. E está aí. E nós, graças a Deus, chegamos na vacina. Graças a Deus, muitas vidas foram salvas. Até se descobrir, aconteceu muita morte, mas graças a Deus as coisas foram se encaixando. Então, o espírito, ele tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro, que a gente acabou de comentar. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Frequentemente dizeis: tive um sonho bizarro.
um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Engana-te, diz os espíritos, é quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou numa outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Então nós não estamos à toa. O corpo físico descansa, o espírito sai e vai buscar os seus interesses. Muitas das vezes nós somos retirados, como ainda agora a gente falou na questão dos cientistas e dos médicos, somos retirados para continuar um trabalho no laboratório espiritual, mas também somos retirados por aqueles que se afinizam com as nossas más tendências. Dorme, 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 dorme. Tem uma coisinha, uma bagunça lá fora para a gente. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é que vão dizer quais são os espíritos que vão nos acompanhar nos nossos sonhos. Então que a gente vigie, mesmo que a gente quebre assim de vez em quando, mas vigie para que a gente não se perca durante o sono. Parece uma bobagem, mas de bobagem não tem nada. Nós não fazemos nada sozinhos e nem eles precisam de nós. Chegamos ali, né? Chegamos ali. Então, vários espíritos não conseguiram entrar porque a porta está fechada. Agora, eu venho, puxo a porta, eles passam e a gente traz. E é assim. Eu abro a janela, eu abro a porta, eles fazem a festa. Então nós temos que ter muita atenção, porque a espiritualidade, ela é extremamente eficaz, ela é incansável, e esses espíritos que a gente chama de equivocados, eles sabem o que estão fazendo. E eles sabem justamente aonde vai. Estão me chamando ali. Estão me chamando em pensamento. Estão me chamando e vou, convido, ele sai comigo. E o que nós vamos fazer? E Kardec nos diz assim: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanentemente após a morte. É aquilo que a gente falou no começo. É um treinamento para a morte. Todo dia a gente treina e a gente não quer morrer, mas todo dia a gente treina. A gente sai do corpo, é a mesma coisa. Então a morte, a gente não vai falar de morte agora, mas é mais ou menos isso. Dormiu, o espírito sai. Até numa queda, Deus é tão misericordioso que se você tiver que desencarnar numa batida de um automóvel, sai o espírito, porque quem vai bater é o corpo físico. E o corpo não é nada, o espírito está intacto. Kardec continua no seu toquezinho. Ele diz assim: os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Olha só, não está se falando de espírito inferior, né? Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos, deveis aprender, uma vez mais, a de não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Então está aí. Morremos todos os dias. Agora, vamos ver para onde a gente vai. Como é que vai ser minha morte de hoje? A gente está estudando hoje os sonhos. Com certeza a gente vai ter sonhos maravilhosos dentro do estudo, se a gente buscar o estudo. Isto para os espíritos elevados, que vão concluir fórmulas,
concluir curas. Pois a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão seja a mundos inferiores da terra, onde as antigas afeições os chamam. Espíritos inferiores assim como nós. Nós não seremos chamados para, eu vou lá para ver se a gente consegue moldar, vamos ver, moldar um mundo de regeneração. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que a gente pode fazer como espíritos inferiores, vou estudar para poder, quando eu voltar ao estado de vigília, eu ficar mais vigilante nos meus pensamentos e sentimentos. Aí sim, aí vale a pena. Porque ainda estamos imperfeitos. Não vamos buscar esferas elevadas, mas vamos buscar grupos de estudos, de trabalhos. Como eu, como falei que eu fui lá para o cemitério junto com a minha amiga, ela disse que a gente estava trabalhando, graças a Deus eu não lembro. Não lembrei do que eu estava fazendo, eu só vi que eu estava passeando pelo cemitério. Agora, as lembranças, assim, detalhes, graças a Deus eu não me lembro. Porque se a gente lembra, a gente nem dorme. A gente nem dorme com medo, né? Aí a gente vai lá mais abaixo. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Já sabemos. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que viste. Aquela questão que a gente falou. Eu posso sonhar um trecho e daquele trecho em diante apaga. Eu posso ficar tentando e não vem a lembrança, porque não é permitido que venha. Quantas vezes a gente já sonhou assim? Ou então eu sonhei, não sei como. Há determinados momentos que eu percebo que eu não sonho. Eu me vejo na situação acordada. Porque assim, eu estou dormindo, eu acordo. Naquilo que eu acordo, eu começo a viajar. Mas eu estou acordado, mesmo com os olhos fechados. Então é uma viagem, quer dizer, é um tipo de emancipação do espírito, mesmo sem estar dormindo. Isso acontece, até num cochilo. Tem uma questão aqui que fala disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando a gente encontrar, a gente fala. Até num cochilozinho que a gente dá. A gente está sentado assim, aí aquela vai, vai dando aquela testada assim de vez em quando. Já é uma forma de emancipação. Tem pessoas que basta sentar, dá 10 minutinhos assim, daqui a pouco já estive em determinado lugar, rapidinho já voltei. Nós somos espíritos. Nós não estamos presos no corpo físico. O espírito irradia. Ele não está aqui aprisionado. Ele está irradiando. Por isso é fácil. Você mal dá aquela dormência. É a forma que ele tem de se libertar. Ele quer se libertar. Ele quer sair para buscar alguma coisa, mas ele sabe que ele está preso a um fio, um cordão de prata, que ele vai voltar. E aí a gente, muitas das vezes, não quer dormir para não desencarnar, mas há necessidade, até para a gente se refazer, refazer do corpo físico, aprender muita coisa na espiritualidade, trazer muita coisa de lá para cá, fazer um toque de ideia. Não tem pessoas que dizem assim, estudam determinado ponto, dormem e de repente quando acordam diz, nossa, tive uma ideia fantástica, como eu sou um gênio. Será que a ideia foi sua? Você veio com a ideia de outros para pôr em atuação, mas a ideia pode não ter sido sua. Você foi apenas ajudado, elaborado, estar ali colaborando para que você fosse o portador da ideia, mas a ideia já estava formada,
Na questão 403, nossa, ainda estou na 3, né? Que horas vai, hein? Até 10 para as 4. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. É aquilo que a gente falou. Ele pode estar aqui, ó, ele pode estar por aqui. Nem saiu, está por aqui. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Já imaginaram a gente visitar um mundo celeste? Pode acontecer isso? Pode. Poxa, mas nós somos espíritos imperfeitos, mas pode. Nós podemos ser conduzidos para a gente observar como é o mundo celeste, e isso bater forte em cada um de nós, na melhoria espiritual, para chegar um dia a esses mundos celestes. Podemos sim. Agora, eles podem vir até nós com mais facilidade. Nós só vamos se formos levados. Eles não. Eles moldam o seu perispírito de uma forma mais grosseira para chegar ao nosso mundo. Nós não vamos sozinhos, mas eles vêm sozinhos, né? Ele continua assim: mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Nós podemos trazer algumas lembranças muito vagas, porque isso aqui não permite. Quando o espírito, vamos dizer, pega o corpo físico, ele esquece do que viu lá, porque lá você está espírito, as impressões vão vir de espírito para espírito, e quando você chega ao corpo físico, não tem nada a ver com tudo que você vivenciou no plano espiritual. Por isso que muitas das vezes não conseguimos lembrar, principalmente se a gente vai visitar uma esfera celeste, principalmente. Nós temos um caso daquele livro, acho que é Devassando Invisível, se não me engano, da Dona Ivone Pereira, é Devassando Invisível dela, né? Que ela tinha essa emancipação com muita facilidade. Bastava ela estar sentada aqui, né? Mas houve um momento que o espírito, o protetor dela, falou com ela: não vá hoje, você não tem que ir. E ela, naquela ânsia que estava acostumada, alguma coisa ele tinha para não deixar ela ir, mas ela estava acostumada a fazer essas viagens, ela adentrou as esferas mais tenebrosas possíveis. Ela não ia nas celestes não, gente. Ela ia lá resgatar aqueles espíritos trevosos. E naquilo que ela chega lá, eles agarram ela de uma certa forma para que ela não saísse. É o nosso caso se a gente entrar num lugar desse. Por isso que é bom te direcionar. Aí agarraram ela para que ela não saísse. Quando o protetor, com certeza, viu o perigo que ela estava passando, tentou resgatar. Quando vai resgatando ela, ela volta ao corpo físico, mas com sinais da brutalidade que passou naquela região. Inclusive o seu braço estava quase que quebrado, ou quebrado na realidade. Então é um perigo. Se, por exemplo, não sei como é que são os médiuns, né? Se tem médium na casa, eu sei que você é médium, né? Você também é médium. Então o que acontece? Até na nossa mediunidade, nós temos que ter o quê? Um trabalho feito num centro espírita, porque aqui nós estamos protegidos por toda a falange espiritual da casa, um trabalho sério, onde é acompanhado pelo dirigente da reunião. O dirigente lhe coloca vamos dizer, um outro subdirigente com cada médium.
Se o médium for esse médium de transporte, ele vai realmente, mesmo ali no estado de vigília, ele não precisa adormecer, não precisa estar em sono. Esse médium se transporta a um determinado lugar a trabalho, mas não vai sozinho, naquilo que ele está lá no trabalho. O que faz os espíritos que estão com ele ajudam a realizar o trabalho. Se é resgate, vamos resgatar. Vamos imaginar, me veio agora aqui na mente, imaginar a tragédia de Petrópolis. Não estávamos trabalhando, não estamos, trabalhando mediunicamente. Talvez algum centro sim, não sei. Mas imagine um médium de transporte, nesse momento, trabalhando presencialmente, numa hora dessa. Ele vai com uma equipe espiritual resgatar aqueles espíritos que estão soterrados ali naquele barro. Olha o trabalho, é um trabalho. E não precisou estar em sono. A gente chama isso de transe mediúnica. Simplesmente sentadinho. Está sentado, mas ele não está com o espírito no corpo. O espírito foi, trabalhou, volta. E não sei quem é, se tem algum médio de transporte aqui. Médio de transporte não é aquele, que dirige não, tá? É esse que vai lá resgatar os espíritos sofridos. Gente, volta-se com sensação de cansaço, volta-se esgotado, porque é trabalho, é como se a gente estivesse realmente ali, trazendo um por um, é um desgaste. Então por isso tem que ser feito dentro de uma reunião séria, numa casa espírita, acompanhado por mentores espirituais, porque eles podem ir contigo e te trazer de volta. Você não pode ir sozinho, porque aí fica complicado. Então Kardec diz, os espíritos dizem a Kardec: mas como o corpo é uma questão de matéria pesada e grosseira, não sentimos a sensação das esferas celestes, mas das esferas funestas nós sentimos, porque batem de acordo com o nosso grau de evolução, Na questão 404, Kardec pergunta: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Vocês já ouviram falar, Sonhou com, deixa eu dar um exemplo aqui, há muitos anos a minha avó falava muito, sonhou com dente, alguém vai morrer. Minha avó falava isso. Então, vó, Deus me livre, não quero sonhar nunca com dentes, porque eu não quero que ninguém morra. Mas não tem nada a ver, Dentro do estudo espírita tem nada a ver essas relações. Há casos que até podem acertar. Essas moças que leem em mão, pelas linhas das mãos, ela diz o que é. Até casos que podem acertar, mas nada fechado. Não tem nada fechado aí. Então, o que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os espíritos respondem: os sonhos não são verdadeiros como entendeis os ledores de sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Então não tem nada fechado. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corpórea. Nós podemos muito bem, num momento de sono e numa determinada região, ver um quadro bonito. Trabalho mediúnico isso também, Pictografia, é isso? A pessoa vai ver um quadro bonito e quando ela volta ao corpo físico, ela desenha aquele quadro que assistiu lá no plano espiritual. Sonhou, foi lá,
observou a imagem, chegou aqui, traçou. Isso pode acontecer. Mas dizer uma relação de uma coisa com outra, nada fechado. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Há também situações como acontecendo uma guerra lá, né, da Rússia contra a Ucrânia. Tivemos uma médium que ela abria a janela da própria casa, ela via a guerra. O que é isso? É o espírito que, mesmo no estado de vigília, ele se transporta. Mas é uma coisa muito rápida, porque para a gente o tempo é uma coisa, para eles é outra coisa. Então, foi, viu e voltou. É até assustador. É até assustador. Por isso que Deus nos protege das lembranças. Agora, no caso do médium, dessa médium, é uma faculdade mediúnica que ela tem. Ela vê futuro. Mas é uma coisa que não acontece constantemente, porque é grave. Você já imaginou? A gente abre a janela, vê uma guerra. Como é que a gente vai ficar? É assustador. Então, ele diz, se Deus o permite, ou a visão também que se passa, se Deus o permite. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes seja, nos que lhes está acontecendo? Fulano, vai por aí não, fulano. Não sei porquê, mas eu estou com um pressentimento. Pega esse caminho hoje aí não. A gente não tem isso? Mãe tem muito disso, né? Meus filhos diziam que eu rogava praga. Nem vou mais, mãe, nem vou mais porque você roga praga. Porque a gente fica, olha, cuidado, não faça assim, sei lá, dá um pressentimento, uma coisa, não vai. Quantas pessoas a gente conhece, né? Que dá esse toquezinho na gente, faz isso não, vai por aqui não. Aí quando você fica sabendo, nossa, me avisaram para não ir, olha só o que aconteceu lá. Quer dizer, é interessante a gente notar isso. São pressentimentos que nós temos, mesmo no estado de vigília. Mesmo no estado de vigília. Uma coisa muito comum, você vai estar atrasado para o trabalho, tu corre, o ônibus está saindo, você corre. Quando chegou na porta do ônibus, sai. Aí você, né, esbraveja, né? Reclama, não é possível, eu queria tanto pegar o ônibus, vou chegar atrasado no trabalho daqui a pouco, o ônibus tal caiu lá no viaduto, graças a Deus não estava nele. Porque isso acontece. Nós somos espíritos, nós estamos mergulhados no mundo dos espíritos. Os espíritos vêm e dizem para ele, não vai não, sai daí, muda de caminho, faça desse jeito. Coitado do nosso protetor, né? Eles ficam o tempo todinho assim, ó, para lá e para cá, nos protegendo, né? Então, o que são essas aparições, se não a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a voz? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Ainda tem esse detalhe de pensamento. Lemos uma matéria fantástica, durante o dia eu li lá um livro, achei bonita aquela história, aí eu vou dormir, eu me transporto para a história, é normal isso acontecer, eu me transporto para a história, eu me vejo fazendo parte daquela história e penso que eu estou sonhando. Não, eu simplesmente adquiri o conhecimento, quando eu dormir eu levo tudo aquilo e faço a minha história dentro da história do livro. Isso acontece, e é normal acontecer.
Quando a gente está trabalhando mediunicamente, acontece muito. Você lê um livro, aí na hora do transe mediúnico, né, que não é bem um sono, é um transe mediúnico, você começa a contar coisas daquilo que você leu, porque faz parte. Você precisa passar, de repente, alguém tem que ouvir. É necessário isso, né? Na 405, nossa senhora, frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Pode cumprir-se para o espírito, se não se cumprem, para o corpo. Não lembro, mas o espírito sim, vale para ele, não vale para o corpo físico, por isso se esquece. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Já falamos nisso. Não se deve esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sobre a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das suas ideias terrenas. A minha vontade, os meus pendores é que me arrastam até as regiões. Eu chamo através dos meus sentimentos e eles vêm, se acoplam comigo e vão embora. Aí a gente diz assim, uma brincadeira que a gente costuma falar, é nesse bloco que eu vou. E está todo mundo no bloco. Depois vem as consequências, né? E detalhe, tem um trechinho de uma música que diz, falando de bloco, atrás daquele bloco também vai quem já morreu. Também vai, eles não botaram isso, né? Não vai quem já morreu, não. Também vai quem já morreu. Quem é evidente vê. Está na multidão, nossa, como tem desencarnados, né? E as imagens que nós vemos nos encarnados de hoje são realizadas por equipes nós espíritos imperfeitos, que vamos nas regiões, copiamos a imagem e trazemos para o mundo corpóreo. Aí a gente se assusta quando vê. Nossa, que imagem horrorosa, que máscara feia. Ela não foi inventada. Ela estava lá. Eu copiei e trouxe para o mundo material. E se a gente vê como é real isso, gente, como é real, melhor nem ver. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar. As preocupações da vigília podem dar aquilo que se vê, a aparência do que se deseja ou de que se teme. É preocupante, né? É preocupante. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Vai dar tempo. É T4 ou T10 mais 4? Já passou. Rapidinho. Quando vemos um sonho, pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Pô, fulano é tão certinho, pois aqui no sonho ele está fazendo isso. Olha o que os espíritos respondem a Kardec: em que absolutamente não pensam? Como sabeis? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabeis o que pensam. Isso quer dizer, nós não conhecemos ninguém. O nosso pensamento é coisa individual. Os nossos sentimentos são individuais. E na 407, Kardec pergunta: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Os espíritos respondem: não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar.
todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece, aquele cochilo. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Então hoje eu acho que eu deixei vocês bastante preocupados com essa questão do sono. Vocês me desculpem, mas não dá para ser diferente. Vamos vigiar os nossos pensamentos, porque daqui a pouco a gente vai dormir. Olha a preocupação. Tem gente que não vai dormir hoje, hein? Tem gente que não vai dormir hoje. A gente vai dormir, mas a gente pode dormir. É só a gente fazer aquela bela oração e pedir aos espíritos protetores que nos levem para estudar, porque o espírita precisa estudar. Muito obrigado a todos pela paciência, que Jesus possa estar sempre a nos orientar sobre um caminho sempre que Ele veio nos mostrar, o caminho do amor e da caridade. Graças a Deus. Bom, a gente agradece a nossa companheira Maria Bethânia pelo estudo dessa tarde. Dá para a gente refletir mesmo, como você falou, a gente vai sair daqui um pouco preocupado. Não é isso? Eu não. Vamos então fazer a nossa prece final, né? Chamar o companheiro Carlos aí. Bem, amigos, então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, nosso amigo, mestre, guia e modelo Jesus Cristo, a toda espiritualidade amiga, e como pedido pelos amigos espirituais, vamos orar, estar em estado de prece, emanando pensamentos positivos, que essas nossas orações possam colocar luz àqueles que estão se desencarnando nessa guerra, Senhor, de forma tão violenta, mas que do outro lado da espiritualidade estão sendo recebidos com muito amor e sendo orientados por essas preces que hoje fazemos aqui. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui no formato presencial e às sextas-feiras no formato online. Que o estudo de hoje, Senhor, possa nos conceder uma melhora, que a gente possa sair daqui um pouco melhores do que entramos. Agradecer por todo o ensinamento do nosso Evangelho, Senhor. Mais uma vez agradecidos por esta oportunidade, pelo carinho de toda a espiritualidade conosco, pela paciência de toda a espiritualidade também conosco. Damos então nosso estudo de hoje, Senhor, por encerrar. Que assim seja, graças a Deus.